Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, celebramos e rendemos graças a Deus porque Ele nos trouxe para a vida junto com Cristo, redimindo-nos do pecado e nos chamando ao seguimento de Jesus, nosso Salvador. Então, que nós possamos celebrar com fé e esperança a nossa vocação à vida cristã. Então, a primeira leitura está em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhes muitas opções de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Então, aqui na primeira leitura, São Paulo, na carta aos Colossenses, fala: Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. Então, existia, como ele disse aqui, existia uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Então, Deus deu seu Filho, único, e Cristo deu a sua vida por nós para nos salvar. Então, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo e sempre anunciar o seu reino, a boa nova do reino a todos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao anoitecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Então, no evangelho de hoje, podem se ressaltar duas coisas. Lucas apresenta Jesus em oração, à noite sobre a montanha. Montanha na Bíblia é o símbolo do lugar do encontro com Deus, e a oração é o tema peculiar e importante no Evangelho de Lucas. Ao longo de sua narrativa, o evangelista apresenta pessoas em oração. Em especial, destaca Jesus ensinando a rezar. O evangelista apresenta pessoas em oração. Lucas, capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 26 e versículo 37, e em especial destaca Jesus ensinando a rezar. Lucas capítulo 11, versículo 5 a 8, capítulo 11, versículo 1 a 4, capítulo 18, versículo 1 a 8, depois o versículo 9 a 14, ou rezando
no capítulo 3, versículo 21, e o capítulo 5, versículo 5 a 15, e o versículo 16, e o capítulo 9, versículo 18, versículo 28 a 29, e depois o capítulo 22, versículo 39 a 44. Jesus, depois de rezar, chamou todos os discípulos e, dentre eles, escolheu 12, chamando-os de apóstolos. Discípulo é quem segue e aprende de um mestre. O apóstolo é um mensageiro do mestre. Portanto, antes de ser apóstolo, é necessário ser discípulo. Aprender do mestre, participar de sua intimidade e só então ser enviado como apóstolo. Os apóstolos de Jesus foram e são aqueles que em todos os tempos deram e dão no mundo continuidade à missão e ao testemunho de Cristo. Então, neste mês da Bíblia, celebrando o ano jubilar da esperança, somos vocacionados ao discipulado, à imitação de Cristo e ao apostolado. Somos os apóstolos peregrinos de esperança. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem vídeo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.